Bem-vindo de volta ao Preto Dinheiro. Eu sou Isa Barros, gosto de falar de negócio e empreendedorismo. E se você gosta também, já vai curtir, já vai deixar o seu like, vai compartilhar com o coleguinha, porque a gente tem muita coisa boa falando aqui. E estamos com Ed aqui do meu lado, e a gente sempre tá com o Ed aqui do meu lado. E aí, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Eu tô um pouquinho gripado hoje, só um pouco. Espero que não prejudique a conversa hoje. Antes de começar... Pronto, já começou errado já. Antes de começar, a gente tem um recadinho novamente para vocês. Esse é um recado para quem quer tirar sua ideia do papel, para quem quer levantar seu site, para quem quer reformular o site, ou para quem quer montar uma estratégia de criação de conteúdo para suas redes sociais. Toda essa treta aí você resolve com a Silva Tech Souza. Ela cria site, cria aplicativo, cria plataformas personalizadas de alta performance, cria identidade visual, todas essas paradas aí que vão te levar para o próximo nível na sua empresa ou para tirar sua ideia do papel também, certo? Não precisa entender de tecnologia, eles literalmente te pegam pela mão e te guiam durante todo o processo, te dão todo o suporte necessário. Visita o Instagram deles lá, Silva Tech Souza, certo? Vou deixar na descrição aqui também e no comentário fixado para vocês conhecerem esse trabalho maravilhoso, ok? Dito isso, bora pro papo. Hoje a gente tem um convidado aqui. Referência? Sempre. Outro convidado de extremo garbo e elegância. Exatamente. E com muito conteúdo. Por isso que eu falei, ó, papo rico pra caramba que você vai ter aqui. É isso. Obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Samuel. Ou Samuca pros mais íntimos. É isso. Samuel Gomes, vamos lá. Quem vai se apresentar aqui no podcast é você mesmo. Boa. E a história começa o seguinte. Eu só quero saber 3 perguntas. Quem que é o Samuel? Qual que é a história dele? Qual que é o maior sonho dele? E onde ele se vê daqui a 5 anos? Bom, primeiro agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui, muito importante a gente estar ocupando todos esses lugares e pautando novas narrativas, né? Eu acho que o principal foco da gente enquanto comunicador é trazer novas referências, porque eu acho que, assim como na minha vida, acho que na vida de vocês também, no nosso decorrer, a gente buscou muito, né? Essas pessoas que se pareciam com a gente, para que a gente possa se enxergar nesses lugares. Então, estou bem feliz de estar aqui. Sou Samuel Gomes, sou autor do projeto livro Guardei no Armário. Ele se tornou o maior acervo de histórias LGBTQIAPN+, do mundo. Então, ali eu conto histórias de pessoas no seu processo de saída do armário. Inclusive, conto também a minha história. Né? O projeto cresceu no YouTube e se tornou livro também. Então, eu tenho 3 livros lançados com esse mesmo título. Os 2 primeiros de forma independente, o terceiro pela Companhia das Letras. E essa última versão, né, saiu em 2020 e abriram várias outras portas, né? Eu trabalho desde 2015 também com diversidade, palestrando, pautando diversidade no mercado, muito por conta também desse projeto Guardei no Armário. Também tenho um podcast chamado Close e Corre, junto com a Patrícia Santos, da Empregue Afro, que ali a gente entrevista também profissionais pretos que estão em cargos de lideranças no mercado, pautando também isso, né? Tipo, referenciais positivos nesses lugares tido como quase impossíveis para a gente, né? Durante muito tempo foi muito difícil estar ali. Sim. E é isso, né? Sou formado em design gráfico, trabalhei na publicidade por mais de 15 anos e tô aí na comunicação já faz um tempo. E aí, eu não sei, né? Eu acho que eu respondi uma das perguntas, faltam algumas. Falta ainda mais 2. Uhum. Mas assim... Qual que é o seu maior sonho, assim? Eu já entendi de onde você começou, mas eu já quero, assim, o porquê do começar, mas também vamos responder primeiro a pergunta de qual que é o seu maior sonho nessa jornada? Olha, eu acho que hoje eu acho que hoje é viver daquilo que eu acredito, né? Trabalhar com um propósito e fazer dinheiro com isso. Eu já trabalhei muito tempo para o mercado e vi muita gente branca ficando rica com o trabalho de pessoas pretas periféricas, né? Então, não importa as áreas que for. Mas ali na publicidade eu vi muito disso acontecer. E aí eu falei assim, pô, e os meus sonhos? O que eu quero para mim, né? E os sonhos que eu acredito. Então, paralelo ao mercado, eu sempre vinha desenvolvendo os meus trabalhos. E aí, hoje ainda não vivo
especificamente deles. Eu consigo fazer uma renda ou outra, mas ainda não consegui de fato, sei lá. Acho que um maior sonho imediato seria comprar uma casa, comprar um carro, poder viajar sem tanta preocupação. Essas coisas que acho que pra gente ainda é muito, né? Mas para algumas pessoas é quase algo inicial, né? Mas eu acho que hoje é esse o sonho palpável que eu tenho. E, se possível, um futuro bem próximo, viver para fazer conteúdo de viagens. Assim, eu amo viajar e se eu pudesse pautar um novo olhar, porque eu tenho um projeto chamado do Meu Olhar, né? Que é o meu olhar sobre os lugares que eu vou, né? E aí eu queria viver fazendo isso, né? No final do ano, inclusive, no Natal, passei o Natal no Egito. Em janeiro, no começo do ano, fiz a Rota das Emoções e final de janeiro até o meio de fevereiro eu fui para Salvador e peguei Iemanjá, Carnaval. Pegou umas festinhas aí bem legais que acontecem lá nesse período, vai pro final de janeiro. Até o Carnaval é bem bom. Bem então, gostoso. assim, tá meio construído já daqui a 5 anos. Já quer estar só produzindo conteúdo. Sim. Sim. E dessa área de viajante que eu adoro também, sou uma viajante nata. É muito bom, né? E é né? bom a gente viajar e olhar com outros olhos. Sim, eu acho que assim, a gente teve uma referência como Glória Maria, né? Tá na Globo e ela, sei lá, não sei quantos passaportes ela já teve, mas é bem bom imaginar que a gente pode estar nesses lugares, né? É bem bom a gente enxergar outras possibilidades de existência que eu falo. Pô, às vezes a gente quase não sai do nosso bairro. Durante muito tempo foi isso, né? Que eu quase não saía. E aí, depois de uma ruptura amorosa ali, não sei o que, eu falei assim, não, eu preciso me dar de presente uma viagem. Aí eu comecei a viajar de novo. Falei assim, deixa eu resgatar aquilo que o Samuel do passado tinha como vontade. E aí tô nessa busca, sabe? Sempre bom. Legal. Agora, já vi que você começou uma jornada. Eu acompanho ele já em algumas coisas. Começou uma jornada, por que você começou? Quando você começa a contar histórias, né? Saindo do armário, foi porque você se descobriu nesse espaço e resolveu sair do armário e contar as outras histórias. Me fala o porquê. Eu sei que tem muitos porquês, né? Tem uns 5 porquês aí para responder, mas que deu essa vontade lá de você falar, cara, além do meu espaço, quero de outras pessoas. Olha, é voltar no tempo, né? O que acontece é que quando eu estava ainda no processo de saída do armário, de me entender, eu sei que eu sou diferente de outros meninos, sei lá, desde os 6 anos eu sabia que eu gostava de menininho. Mas eu cresci dentro da igreja, cresci dentro de uma igreja muito conservadora, a Congregação Cristã no Brasil. Eu era da 3ª geração dentro da mesma igreja e a minha família era muito fervorosa, assim, de ir sempre, praticamente de domingo a domingo. E o que acontecia é que, sabendo como a igreja olhava essa questão, isso me deixava com muito medo desde muito cedo. Eu chego a me batizar na igreja, fico na igreja até os 23 anos, tocava violino lá, ia todos os dias. Mas chegou um momento na minha vida que eu falei assim, ou eu vivo de verdade a minha verdade, ou eu vou viver uma mentira na qual eu não estou feliz. Né? Meus amigos já estavam se casando e tal, e eu não tinha esse objetivo, tinha o objetivo de encontrar o que me fazia bem, o que me fazia feliz. E somado ao fato de eu entender que a minha sexualidade não era algo aceito dentro da igreja, eu comecei a perceber também outras questões que esbarrava na raça, assim, sabe? O fato de eu ser uma pessoa preta e todos os questionamentos que isso vinha fazia com que muitas coisas que eu vivenciava ali, para mim, não fazia muito sentido. Então, eu lembro, sei lá, minha mãe, minha irmã alisando o cabelo com prancha quente, queimando a testa, sabe? Aquela que ia bem no fogão. Isso, sabe? Minha família é do Rio, isso aí é uma técnica carioca. Nossa, sim. Então, por exemplo, eu passei por um período, eu sempre frequentei ONGs, sempre cresci dentro desses espaços de cultura, e eu lembro que uma vez eu tive acesso à aula de capoeira, e foi o primeiro contato que eu tive mais próximo, assim, já era um adolescente, com religião de matriz africana e também com a cultura afro-brasileira, afrodiaspórica. E eu cheguei para minha família e falei assim, nossa, eu gostei muito, quero continuar fazendo a aula de capoeira. Aí minha mãe falou assim, fala com o seu cooperador de jovem, que era o que cuidava das crianças ali. Ele falou assim, não continua porque é macumba, é coisa do demônio, é melhor você não ir.
E aí isso começou a vir sempre na minha cabeça, assim, tipo, por que tudo que é de pessoas pretas é ruim? E aí eu lembro que tempos depois, né, para ser aceito dentro da igreja, onde na sua maioria, por mais que esteja na periferia e tenham bastante pessoas pretas na igreja evangélica, as pessoas que mais ascendem ali dentro para cargo são pessoas brancas ou pessoas de pele mais clara, eu comecei a questionar várias coisas e falei assim, bom, o que me faz diferente de outros meninos? Na minha cabeça ainda naquele período, a textura do meu cabelo. Eu comecei a alisar meu cabelo com os alisantes e tal, queimei o couro cabeludo, tudo para ser aceito. Só que aí eu percebi, eu falei assim, eu não quero fazer esses movimentos, eu não quero ter que mudar, sei lá, a estrutura do meu cabelo para poder ser aceito. E aí eu lembro que na época eu já tinha a TV dentro de casa, como eu estava falando até no off. 7 anos de idade foi entrar a televisão na minha casa, né? Antes não tinha. E aí, isso já na adolescência, eu comecei a assistir O Maluco no Pedaço, do Will Smith. Então foi a primeira família preta, com dinheiro, bem-sucedida, e só histórias positivas, coisas legais, né, pra ver. E o cabelo do Will Smith era um cabelo que eu gostaria de ter, que era aquele cabelo quadradinho. E eu já tocava violino na igreja e tal, e aí no dia que eu fui pra igreja com o cabelo cortado, quadrado, igual o do Smith, eu fui proibido de tocar. Eu fui colocado na frente de mais de 1.000 pessoas para ser humilhado, perguntando se eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, que aquilo era ridículo e que não podia e que isso, que aquilo. E foi de uma violência tão grande que eu só fui me tocar que isso era uma violência racial há muito tempo depois, porque eu aceitei aquela humilhação, voltei para casa e cortei o cabelo. Então, foram várias questões que me faziam entender que, tipo, não era esse Deus que visitava o meu coração, sabe? E não era esse Deus que eu acreditava. E nisso eu fui entendendo que eu precisava entender quem eu era. Nesse processo, já estava entrando na faculdade, pulando algumas etapas, já estava na faculdade. Entrei graças ao ProUni, e eu trabalhava também na faculdade que eu estudava. E eu lembro que teve uma reportagem no Globo Repórter de uma ONG chamada Projeto Purpurina, que era um projeto que reunia jovens LGBTs para poder conversar sobre os seus processos de aceitação, sobre saúde sexual, sobre o mercado de trabalhos, tinha terapia e tal. E aí era meio que um grupo secreto, assim, tipo, isso acontecia uma vez por mês e tal. E ali foi quando eu fiz as minhas primeiras amizades fora da igreja, foi quando eu consegui realmente ser aceito quem eu era. E tudo que eu aprendi ali, eu comecei a registrar num blog. E era um blog só meu, assim, não divulgava. As pessoas que estavam ali, às vezes viam e tal. E depois de quase 4, 5 anos ali desse blog, um amigo meu perguntou, por que você não transforma esse blog em livro? Né? Tem tantas coisas ali, tanta riqueza ali que você já estudou, que lia muitos livros, assistia muitos filmes. E aí eu tava juntando dinheiro de VR para fazer um intercâmbio, sei lá, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Vendeu VR. E aí eu falei assim, cara, por que não? Né? Eu tive acesso a uma pesquisa da professora Regina Dascanhag, da UNB. Ela tem um retrato da literatura nacional e ela é embranquecida, né? E a maior parte dos autores são autores brancos, ou as maiores histórias que a gente tem, quando tem personagens pretos, com estereótipos negativos, ou com uma morte muito trágica, ou não tem uma história com profundidade. E eu falei assim, eu tenho essa oportunidade de contar a minha história e, através disso, contar a história de outras pessoas. Porque eu entendia naquela época que a minha história não era o meu livro, na época, não era um manual de saída do armário, mas era uma forma de eu poder dizer sobre a minha vivência. Enquanto eu estava escrevendo um livro, eu pedi uns equipamentos emprestados de um amigo meu e comecei a entrevistar outras pessoas para elas me falarem também como que foi o processo delas de saída do armário. E também foi um novo aprendizado, porque os primeiros 3 anos do canal, eu não aparecia, eu só fazia o conteúdo ali, né? Eu ia com um monte de equipamento, não sei o quê, editava, gravava, não sei o quê. Fazia tudo. Fazia tudo. Só que eu não aparecia. Aí eu comecei a fazer palestras, né? E aí uma vez eu fui dar palestra no Google, e o Google descobriu que eu que estava por trás do canal Guardião do Armário no YouTube, né? Google, YouTube. Eles falaram assim pra mim, Samuel, você tem que estar na frente das câmeras também, porque as pessoas precisam saber que é um homem preto, retinto, periférico, gay, que está fazendo um projeto tão lindo quanto esse. E eu falei assim, nossa, realmente tem essa importância, né? E aí eu não tinha noção, né? O quanto que aquilo que a gente faz é importante para alguém, né? E aí foi quando eu comecei a aparecer um pouco mais também enquanto comunicador.
Boa, boa. Bem Eu lembro... bom, não dá pra... Eu sei que já fugiu do assunto aqui da religião. Mas vamos. Mas, mano, esse negócio de cabelo em religião... eu vim de uma religião parecida Sim. com a sua. Não é igual, tem suas diferenças, mas Não quis nem não vou falar, porque ficar... eu já tava... Eu não vou ficar abordando aqui as diferenças, mas eu fui testemunha de Jeová por muitos anos, né? Isso que você falou do cabelo é um absurdo, cara. Eu lembro que... não sei como que era pra você, mas na minha época, o que tava fazendo muito sucesso quando eu era da igreja era o Justin Bieber. Uhum. E aí tinha uma galera, uns amigão... Assim, meus amigos... Não tenho nada contra, mas, mano, meus amigos da igreja, principalmente, foram maravilhosos. Sempre foram muito gente boa comigo. Mano, 10. Sempre foram 10. Só que eu não tinha essa identificação com o Justin Bieber ou com a molecada da Malhação lá, que eu nem sei o nome dos atores que faziam mais. Mas eram a maioria dos amigos todos brancos, assim? Ou eram pretos? Não eram pretos. Ah, sim, sim. Não eram pretos, Sim. né? Mas a maioria não era retinto, provavelmente. Não. Era, tipo, pardo pra branco, mas não era... Só um que era o Edu, que era, tipo, branco. Mas os outros eram bem misturados, assim. Mas, assim, não eram negros. Uhum. Só que tinha esse rolê do cabelo. E eles poderiam usar o cabelo do jeito que... Claro, se você não for meter aquele... Como é que chama? Aquele corte lá de... Botar de lado. Aquele corte do Zé Curubu. Não for meter um moicano que vai chamar muita atenção. Aí, claro, se você fizer isso, vai ser aquele preconceito. Mas, cara, eu queria ter esse corte aí, eu queria ter. Eu lembro que teve uma vez que eu fiz como se fosse... tipo um topetinho, assim. Mano, já gerou um burburinho, assim. E eu também, na época, chamava repreensão, mas não... Era como se fosse isso que você falou. Tipo, era você colocado em público para não, 1000 pessoas não era... e era repreendido ao vivo para as pessoas. Não era ao vivo, humilhação, não era nada absurdo assim, não. Mas assim, você não tinha coisas que você não poderia fazer dependendo da sua conduta, dependendo da sua forma de agir. Você não poderia, porque no seu caso era tocar violino, no meu caso tinha leitura pública, né? Então... Pra você estar lá na frente lendo para as pessoas, ou então você levantar a mão, dar um comentário público ali, você tinha que estar dentro do padrão. Então, certinho, se você tivesse é uma palavra forte, pessoas dentro do padrão negras, deles, no caso. Exato, pessoas negras, assim, pelo menos na época que eu frequentava, muito difícil de você ver uma pessoa negra com cabelo black. Hoje em dia, quando eu uso meu cabelo grande, assim, eu fico, puta, nunca que eu ia poder usar um cabelo... Eu, como homem, não poderia usar um cabelo daquele naquela época. Hoje em dia eu ainda vejo umas irmãs minha mãe, testemunha de Jeová até hoje e tal. Eu vejo ela usando o cabelo dela black e tal. Ela usa cabelão armado e tal, cabelo cacheado. E é legal, só que na época dela também, teve uma época que ela alisava. Sim, então sim. Isso é um negócio muito que atravessa a gente, assim, né? Porque o Brasil, saiu até a pesquisa que a gente usa também, usou para criar todo o conceito do nosso podcast, que o Brasil é um país negro. Sim. É um país preto. É de maioria preta, né? E mesmo assim, nesses ambientes, quem ascende, quem é visto como legal, como bonito, quem recebe cargos e tudo mais, é sempre pessoas de peles mais claras. Não necessariamente brancas, mas de pessoas mais claras. O que eu percebi nessa jornada, na minha, né, particularmente, que... As pessoas que a gente vê em cargos de ascensão são as pessoas que têm privilégios e as pessoas que tiveram oportunidades. Então, só foram vistos aqueles tipos de pessoas ali. Depois, as outras pessoas que ascenderam só foram aquelas outras pessoas que se pareciam com aquelas pessoas. Até a gente tomar esse espaço, que ainda falta muito pra caramba. Eu lembro uma coisa que eu escutei de 2% da população era ruiva, eu sou da década de 90. Todo mundo era ruivo na TV, as crianças eram ruivas, loiras. Eu falei, 2% Verdade. Só da população, por que tinha muita gente? Então você achava que você ia esbarrar com ruivo. Eu era apaixonada por uma pessoa que ia ser ruiva, essa pessoa não existiu, tá? Então, você cria aquele imaginário na sua cabeça, porque você vê ali, você fala, pô, isso reflete, mas não refletia. Quando eu fiquei sabendo que era só 2%, eu falei, não tem como, assim. Eu devo conhecer todos os ruivos do Brasil, então. E a gente vai ter que fazer o recorte, né? São ruivos, mas os ruivos que moram no Brasil, que têm idade parecida com a minha. Não, ruivos pra lá de loiro. Se fosse com a parte preta, você não vê. Tá? Não vê, porque minha sobrinha, ela é ruiva, cabelo vermelhão, só que ela é albina, praticamente. E aí...
ninguém vê, isso é muito raro. Ou ela tá com o cabelo esticado, até hoje ela tem essa dificuldade. Sim. Não, e tem um lugar também dessa parte da igreja, né? Do viver nessa comunidade, que eu escolhi ficar ali até os 23 anos muito por um olhar de, tipo, de pertencimento. Sabe? De fazer faz parte muito de amigo, uma é uma comunidade. comunidade. De fazer parte de uma comunidade. Só que é uma coisa que a gente precisa aprender enquanto sociedade, enquanto indivíduo, que essa comunidade também não pode te anular enquanto indivíduo, né? Enquanto pessoa. Exato. Quem você é de verdade não pode ser suprimido por uma falsa ideia de pertencimento. Porque no seu individual, no seu particular, é você com você mesmo tentando entender esse mundão. E chegou um momento que as falas LGBTfóbicas e racistas, e muitas vezes eu vendo, sei lá, a solidão de mulheres negras ali da minha família, que nunca eram escolhidas ali para um relacionamento. Eu vendo outras pessoas LGBT sendo humilhadas ali dentro. Eu entendendo que aqueles espaços estavam me afastando de algo que para mim era primordial. Tipo, eu me perguntava muito isso. Quem roubou minha identidade? Porque hoje em dia, com mais consciência, eu consigo definir isso. Mas o processo de colonização foi tão bem sucedido para as populações pretas aqui no Brasil que a religião veio como um marcador final. Assim, a partir daqui você não vai ter mais passado. Tipo, a partir daqui, a sua história enquanto população preta ela vai ser apagada porque, teoricamente, você não sofre racismo. Teoricamente, é a vontade de Deus. E não é. Não é. Quando você consegue entender que aquelas violências que você vivia dentro e fora da igreja tem nome e tem como você se proteger delas, aí você começa a entender que, tipo, não é bem assim. Eu também usava meu cabelo sempre cortado baixinho, tirando essas duas ocasiões, eu usava aquele cabelo meio que militar, assim, bem baixinho. Sim, sim. Quando eu tentei deixar meu cabelo black, sempre tinha uma questão, então ficava sem ir para a igreja naquele período. Mas quando eu consegui entender que, tipo, não era o meu cabelo, não era a minha sexualidade, não é o fato de eu estar nessa religião específica que iria me deixar mais ou menos próximo da minha espiritualidade ou do que eu enxergo enquanto Deus, eu consegui compreender que eu não precisava mais estar ali. E isso também foi um processo para que meus pais, que ainda frequentam a igreja, entendessem. Teve uma vez numa conversa com meus pais, né, porque foi também um processo para eles também entenderem não só a minha saída da igreja, mas também eu me assumindo enquanto homem gay. Foi ao mesmo tempo isso? Não, eu me afastei da igreja um período. Na verdade, eu estava já me afastando, ia mais ou menos para a igreja, assim. E aí teve uma vez que eles queriam conversar, eu já estava frequentando a ONG, já estava com os meus amigos, já estava saindo e tal. Ia só de vez em quando para a igreja e teve uma vez que eles queriam conversar e aí a gente teve essa conversa de eu chegar e de fato sair do armário para eles. E foi um processo tão... É um processo tão único, porque assim, eu venho saindo do armário para mim mesmo, sei lá, desde os 6 anos de idade. Todos os dias. Todos os dias. E a pessoa que convive comigo, ou que convivia comigo 24 horas por dia e que me concebeu ali, que é meu pai e minha mãe, eles não acompanharam essa minha vivência porque eles não quiseram olhar. Muito por conta, vou entregar a criação dos meus filhos para a igreja. Então, eu vivia na igreja. Né? Muito por conta da religião. Talvez ela não quisesse enxergar. Isso. Porque se todo dia você dá uma dica, que é isso que acontece, você vai se descobrindo e você fala pro outro, olha como é que eu sou bonito. E, né, voltando nesse papel, você fala, nossa, você gostou do meu cabelo cacheado? Você tá se descobrindo e você tá se apresentando para os outros ao mesmo tempo. A pessoa que é muito próxima de você, ela percebe. Ou ela escolhe não olhar, né? Exatamente. Só que quando tem a religião, né, voltando, ela tem regras. E aí, por exemplo, muitos escolhem não olhar, porque senão eu vou ter que me relacionar com isso e a gente vai ter que discutir sobre isso. E aí, eu te amo o suficiente, mas a igreja fala que isso não é correto. Sim. E Entendeu? aí teve essa conversa. Nessa conversa, meu pai chega a sugerir que eu saísse de casa. Ele falou assim, se você não estiver juntando dinheiro, junta uma grana para você poder ter seu espaço. Mas aconteceram muitas coisas ali, desde quando eu contei, assim, né? Da minha irmã já estava sabendo antes, aí conversou com eles depois e tal. E aí eu sei que, assim, anos a gente... eu não saio de casa, né? A gente conversa e tal. E eu fui casado por 9 anos
E aí, em um dos anos que eu estava casado, eu fui conversar com meu pai, né, para tentar entender, né, o que tinha mudado na cabeça dele, porque eu morei durante os primeiros anos do meu casamento com o meu ex-marido, eu morava na casa de cima dos meus pais. Então, para vocês entenderem o quanto que já estava muito de boa, a gente fazia festa juntos, Que bom, não tinha legal. mais nenhuma questão. Mas eu queria perguntar para os meus pais o que tinha mudado na cabeça deles, porque eles ainda frequentavam a igreja. Aí ele me falou assim, eu só procurei entender aquilo que está aí nas escrituras, o que eu entendo como verdade. Se um dos mandamentos, um dos principais é amar o próximo como a ti mesmo, não tem ninguém mais próximo de mim, meu pai me falando, né? Não tem ninguém mais próximo de mim, isso é palavra deles, do que você, que é meu filho. Se eu não consigo te amar do jeito que você então já tá tudo errado. E se a igreja está me pedindo para que eu tire da minha casa alguém que é próximo a mim e o que eu devo amor, é eles que não entenderam o que é amor de Deus. Então, eu não preciso estar ali por eles. Eu preciso estar ali pela minha fé. Então, se eles falam que é errado ou certo, isso para mim já não me importa. E isso eu achei muito, muito importante, porque meu pai, ele é uma pessoa muito simples. E ele não precisou ter, sei lá, uma pós-graduação, um mestrado, uma tese, para ele poder entender o simples que é amar. Exatamente. Nossa, o que permeia todo eu tudo. espero que muita gente preste atenção nesse trecho, porque tem uma galera que... Assim, não parece, mas o Brasil, de forma majoritária, é um país muito religioso ainda. Bastante então, religioso. Querendo voltar, ainda bem que você tocou, era o que eu queria voltar naquele ponto. Quando a gente veio pra cá, né, assim, a força, tem naquele período, tentaram apagar de todas as formas os dados físicos, como nome, vinda, origem, tal e tal, e depois entra a religião, e não sou contra, tá? E nada a ver. A religião que fala, agora a gente precisa fazer um processo mental. Ainda hoje, muita gente ainda não conseguiu se libertar disso. Não é pra você sair da igreja, abandonar a igreja, não, gente. Tem coisas que a gente precisa suprir o coração, a alma, você precisa se encontrar. Mas você tem que entender que este processo foi... Cara, eu já apaguei tudo. Agora, pra gente conquistar várias gerações dele, eu preciso alienar aquelas pessoas com alguma coisa que fala uma verdade absoluta. Não existe verdade absoluta, existem várias verdades. Existe a minha, a sua, que depende do contexto de onde você veio culturalmente. Então, quando você fala isso, é dolorido de escutar. Deve ter sido muito dolorido pra você. É dolorido pra muitas pessoas, porque eu tenho que não ser eu pra eu estar ali. É isso. É um apagamento. É um apagamento. E é um apagamento não só na questão da minha sexualidade, mas de quem eu sou. Como um todo, assim. O ano passado eu tive a oportunidade... na verdade, há 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer aquele teste genético para descobrir a ancestralidade. Porque no meio da pandemia, eu comecei a ter um pouco mais de acesso à história dos meus ancestrais mesmo, né? Sim. E é uma história muito... Eu acho muito bonita. Eu quero produzir alguma coisa sobre isso. Falando somente do recorte da parte do meu pai é evangélico, meu avô, ele era pai de santo, e meu bisavô, ele era... líder de mesa branca, né? Foi reconhecido quando ele morreu como preto velho, assim, do chapéu dele e a bengala ser colocada em cima. Aquela, né, que deve estar até hoje permeando a sua. Sim, e é uma força ancestral muito grande que eu não tinha acesso por conta da igreja. Eu não sabia dessas histórias porque era praticamente apagado. Depois que eu vim procurar e tal, e isso acendeu uma curiosidade muito grande na minha cabeça de saber assim, se naquela época eu perguntava quem roubou minha identidade, ainda não resgatei ela por completo, porque eu preciso saber, e antes do meu bisavô, quem veio e de onde veio? Né? Eu descobri que meu bisavô foi um dos primeiros filhos do ventre livre, e ele era um líder de comunidade também e tal, então meio que eu replico muitas das coisas que ele estava fazendo, né? Que ele era um comunicador ali na sua comunidade, e hoje eu sou um comunicador hoje na comunidade que eu faço parte. Mas aí eu fui fazer o teste genético, né, para entender de onde que tinha vindo, e descobri que eu sou 98,9% africano e uns quase 2% das Américas, então indígena. E a maior porcentagem do meu genoma é angolano.
E no ano passado eu tive a oportunidade de assistir uma aula magna com o rei de Angola, que ele estava aqui no Brasil. E é impressionante quando você começa a mudar a imagem que você tem de pessoas pretas e começa a ter referências de pessoas pretas em lugares poderosos, em lugares de beleza, lugares de conquistas. Porque se a gente for olhar para trás, o que a gente aprendeu na escola é sempre história de preto sofrendo. É com a escravização, ou depois com o sumiço da gente nos livros de histórias, ou nos filmes, o tanto de referências negativas, ou mesmo em novela, né? Ou ainda mesmo os escritores, as pessoas que produziam conteúdo, que produziam alguma coisa, elas eram apagadas. As Sim. imagens delas eram desenhadas com traços brancos, ou até mesmo branca. E você vai ler a história, a pessoa era preta. E você fala, peraí. É isso. Peraí, que essa imagem aqui é completamente diferente. A gente tem referência de autores. Então, a ideia é apagar, porque senão a gente se liberta. É e aí, isso. se a gente se liberta, quem é que trabalha pra gente agora? E agora? Né? É exatamente isso, é exatamente isso. Essa alineação, eu acho que é tão grande que faz com que a gente perca até a nossa autorreferência, autoestima, autoimagem. Nesse processo de comunicador e de conversar com as pessoas, de dar palestra, principalmente isso acontece com a população LGBT, mas acho que ela acontece numa situação ainda mais forte se a pessoa é LGBT e preta, ou se a pessoa é preta mesmo que não seja LGBT. A gente tem muito mais tendência a ter síndrome de impostor, a gente tem muita dificuldade de acreditar na gente mesmo, é muito, muito mais difícil para a gente realmente conquistar certas coisas. Então, essa nossa geração está sendo uma das primeiras que está podendo escolher com o que vai trabalhar e enfrentar o sistema falando assim, eu vou trabalhar com isso porque é isso que eu acredito. Mas uma geração atrás, nossos pais estavam trabalhando durante muitos anos em fábricas, em indústrias, ou mesmo em casa de família, porque tinha que pagar as contas, sabe? Então, a gente ainda é ponta de lança, né? A gente ainda está aprendendo a estar nesse mundão que a galera branca já está há muito tempo, né? Já está acostumada com isso. Quando você fala, eu posso escolher com que vou trabalhar, aí vem todas essas coisas, a síndrome do impostor, autossabotagem, precisa de autoconhecimento, né? Então, até na corrida ali, o branco já sai na frente, porque a gente ainda tem tudo isso para ser tratado, mesmo sabendo e escolhido com que trabalhar. Então, o processo é bem mais difícil, é bem mais doloroso do que as pessoas imaginam e vai demorar ainda um tempo. Quanto mais a gente conversar sobre isso, lógico que mais pessoas vão se interessar, mais pessoas vão conhecer e talvez a transformação seja mais rápida. Mas ainda tem um longo processo aí de descobrir o que estava sendo escondido. Não, eu tava conversando semana passada com a minha terapeuta, uma mulher preta, a gente estava falando sobre conquistas, sobre o que eu quero para o futuro e tal. E aí ela estava falando sobre a Conceição Evaristo, né? Que só com 60 anos que ela vai ser reconhecida e com 40 anos que ela... quando ela tinha 40 anos que ela terminou, acho que o mestrado dela. Então, tipo... Olha quanto tempo que está demorando para os nossos começarem a conquistar, sabe? Quanto tempo que está demorando para os nossos realmente ter, sabe? Ter condições mesmo de ter uma vida plena. Porque não é só sobre trabalhar e ganhar dinheiro. É sobre você também ter saúde mental e física e condições de você poder só curtir sua vida. Sabe? Eu gostaria muito que tivessem muito mais pessoas pretas vivendo como Ludmilla vive, sabe? Que consegue estar em vários lugares, sabe? Tipo, em viagens, que antes a gente só imaginava pessoas brancas nesses lugares, porque são caríssimos. Só via pessoas brancas nesses lugares. Até na área dela, né? Que é uma artista, uma cantora. Era muito mais, pelo menos nos anos 90, que foi o que eu vivi, assim. Cara, era muito mais comum você ver gente branca fazendo isso. É isso. Não tinha uma, sei lá, não consigo lembrar de uma Ludmilla dos anos anteriores. Não, assim, também acho que não. Eu acho que a gente teve uma ascensão muito grande, sei lá, do pagode na nossa época, lá dos anos 90, nos 2000, mas eu acho que uma mulher preta de origem periférica e abertamente bissexual, com o poder que ela tem hoje, eu acho que E voltando pro pagode, a gente tinha grupos de pagodes que eram de pessoas pretas, mas masculinas. Isso, era um recorte muito fechado muito ali. Fechado, você não ia ver... O máximo a Adriana Rapaziada, que ainda assim era uma cantora branca, né? Que pintava o cabelão de loiro lá e ainda fazia aquela chapinha quente. Sim. Então, era muito isso, assim. A gente não se enxergava nesse espaço, não se enxergava em um monte de outros espaços. E é legal a gente ver pessoas para poder se inspirar, para poder sonhar. As pessoas falam assim, nossa, mas...
Cara, pra você poder sonhar, você tem que ver que é possível. E se é possível pra ele, talvez seja possível pra mim. Mas eu preciso ver alguém lá. E aí, quando eu não vejo ninguém, é impossível. Alguém já deve ter tentado, né? Você Sim. fica imaginando. A criança sonhar Samuca, eu tenho que te fazer uma pergunta, que você falou um negócio muito interessante agora há pouco, sobre como que é ser uma pessoa negra nesses espaços que é tudo mais difícil, né? Independente da área. A gente acabou de falar da Ludmilla aqui, então... Como que você foi parar na publicidade? Porque, assim, é uma das profissões que... Claro, a gente pode escolher, hoje em dia, somos uma das poucas gerações que pode escolher o que você vai fazer e tal. E não vai ter... não que não vai ter nenhum, mas vai ter menos problema com isso. Mas como que, saindo de todo o contexto que você saiu, de toda a dificuldade que você vinha encontrando para se encontrar e sair e se assumir e simplesmente ser no mundo, como que você foi parar na publicidade, que é uma... Assim, você sabia que era um dos meios mais preconceituosos, talvez, que tenha para uma pessoa preta trabalhar? Então, não sabia tá. até entrar. Tive não. um chá revelação a partir do meu primeiro contrato. Beleza. Mas foi isso, assim, quando eu entrei, na verdade, o meu interesse pela área de publicidade, ela foi se construindo, porque o que eu gostava muito era de desenhar. Só que eu não tinha referências de ganhar dinheiro desenhando. Meu pai, na medida que ele sabia ali, ele falou assim, vou te colocar no Senai, para você, já que você gosta de desenho, o único curso que eu sei que tem de desenho é leitura e interpretação de desenho industrial. Só que eu odiava a indústria, não queria trabalhar com mecânica, nunca entendi nada de carro, até hoje eu não entendo nada. Mas foi um primeiro contato que eu tive, era no Senai ali em Santa Amaro. Aí eu termino o curso já próximo de acabar o terceiro ano ali do ensino médio. E eu conversando com uma professora minha de arte, ela perguntou assim pra mim, Samuel, você não vai fazer faculdade? Eu disse, não vou porque eu não tenho condições de pagar uma faculdade e eu não tinha grana para pagar um cursinho para tentar uma federal. E era o primeiro ano do ProUni, né? Já tinha rolado o Enem no primeiro semestre, ia rolar não entendi muito bem, assim, mas eu sei que eu fui da segunda turma do ProUni, a segunda da história, assim. Que eu antes era por semestre. Que a gente deve ter a mesma idade do semestre. E aí você podia aplicar no meio do ano e no começo do ano. Isso. E aí ela falou assim pra mim, Samuel, tenta, porque... eu acho que você tem grande chance de conseguir sua bolsa. Eu falei, mas vou conseguir bolsa, mas para qual curso? Aí ela começou a me falar que existia curso de design gráfico, que existia curso de publicidade e tal. Você podia usar suas... e eu não sabia da possibilidade que existia no mercado para trabalhar com isso. Aí eu fiz a prova, consegui 50% de bolsa na extinta Uniban. E aí foi uma questão, né? Porque eu fui começar, acho que quase 2 meses depois que já tinham começado realmente as aulas. E para eu iniciar ali, eu tive que fazer uma vaquinha ali dentro da família, porque não tinha condições de pagar os retroativos, porque o meu era só 50%. Então eu entro na faculdade já com essa primeira dificuldade, e aí começo a entender que era um curso também caro, porque tinha muitas ferramentas que você precisava comprar, material e não sei o quê. Aí chegava um momento que precisava ter um computador bom, então, tipo, isso tudo foi me mostrando. Só que no segundo ano de faculdade... Eu lembro que eu já mexia com as redes sociais, assim, não trabalhava com redes sociais, mas sempre quando aparecia uma rede social nova, eu ia lá e me cadastrava e tentava entender. E no Twitter eu consegui uma vaga de emprego para um estágio na Tibério, que é uma construtora. E lá eu fui começar a entender que era uma área muito racista. Lógico, na faculdade também, isso passei por várias situações ali, principalmente também por ser ProUni. Eram muitas violências racistas ali, eles até escolhiam nessas as pessoas... primeiras turmas, né? Não, principalmente nas primeiras turmas. As pessoas não queriam fazer trabalho com a gente, zoavam mesmo nossa condição financeira e zoavam porque a gente pegava ônibus, porque tinha que... Era sempre motivo para zoeira. E aí, no mercado, a primeira questão que teve ali foi... eu trabalhava como assistente de arte, então eu trabalhava com o diretor de arte, e aí ele pedia algumas coisas para fazer, e uma delas era procurar imagem.
eu trabalhava numa construtora de apartamentos, então precisava procurar imagem de famílias. E aí eu queria procurar famílias e famílias diversas, que tenham pessoas pretas. Nunca aceitavam. Porque nunca na cabeça dele pessoas pretas tinham dinheiro para comprar apartamento nessa construtora, porque especificamente eu conheço essa construtora. É isso. E aí, pra que eu vou fazer uma imagem de uma publicidade pra uma pessoa que não tem condições na cabeça deles de comprar? Então era Deixa sempre nem barrado. A galera sonhar, né? Deixa nem a galera sonhar, meu Era Deus. sempre barrado. Eu comecei a entender, gente, por que só quando tem uma pessoa preta é barrado? Né? E aí, ali dentro também eu olhava pro lado, tinha no máximo, acho que uma menina na parte de comercial, uma menina preta de pele mais clara, mas sem consciência racial nenhuma, então, tipo, na época também nem... Branca, no caso. Uma branca retinta, né? Exato, então... a revelação dela nem chegou. E aí, todas as outras agências que eu fui trabalhando, eu era um dos únicos negros, ou o único negro das agências, então, e eu cheguei a trabalhar em agências grandes, como a Underman, a Bullet, Media Context, sempre foram agências muito grandes e aí foi uma coisa que eu sempre tive uma conexão muito forte ali, porque eu acabava conversando com todo mundo. E aí, era quase como uma defesa minha fazer amizade com todo mundo, porque eu sabia que era um mercado muito difícil de estar e era mais fácil eu conseguir transitar entre outras agências conhecendo muita gente. E aí tinha uma coisa que isso foi bom, teoricamente, para mim naquele período, foi que as pessoas com quem eu trabalhava quase nunca trabalhavam com pessoas pretas. Então, era muito fácil deles decorarem o meu nome. Então, quando eu queria trocar de emprego, eu falava com uma pessoa, a pessoa ia lembrar de mim. Hoje em dia é isso. Tipo, enquanto as pessoas por aí, elas lembram o meu nome, mas eu não lembro quem são. Porque, assim, era só mais uma pessoa branca que estava trabalhando comigo. Então, não fazia questão real de decorar mesmo o nome dela. E como você era o único, era mais fácil. Mas já aconteceu uma situação de uma das agências, que foi na... O iComunicação, ficava perto da Berrine. Eu fui contratado para trabalhar com animação num grupo numa equipe de criação, então tinham várias outras pessoas. E eu percebi a exclusão desde o primeiro dia, que foi quando a gente saiu para almoçar. E eu não estranhei muito, porque era só um primeiro dia, mas isso foi se repetindo ao longo de todos os outros dias enquanto eu estava lá. Eles preferiam pagar o almoço deles com um cartão de crédito, sei lá. Então eles iam sempre em restaurantes muito caros, e geralmente eram restaurantes japoneses, não sei o quê. Que não aceitava o VR, que era pra você não ir. Entendeu? E aí eu comecei a entender que, tipo, eles não queriam a minha companhia. E aí foi quando eu comecei a fazer amizade com a secretária, comecei a fazer amizade com o porteiro, comecei a fazer amizade com todas as outras áreas que eram praticamente subservientes. Inclusive, isso me aproximou muito dos donos da agência, que, sei lá, 7 meses depois que eu já estava lá, a equipe já não estava produzindo tão bem como eles imaginavam como os donos queriam. Mandaram a equipe inteira embora e me deixaram lá. E aí foi quando eu entendi que talvez ali naquela equipe que eu estava eu não era bem aceito, mas para aqueles que importavam mesmo, que eram donos da agência, eu estava ali cumprindo o meu papel e com maestria. Eu consegui separar o que era eu enquanto profissional e o que era a minha aceitação enquanto pessoa preta, né? E isso aconteceu em vários lugares, né? Antes da pandemia, eu estava numa agência de publicidade e lá a gente abriu uma agência voltada para pessoas pretas e periféricas. Foi junto com a Monique Evelyn. A gente, antes mesmo de ter essas agências que hoje a gente conhece, como a agência Gana e tal, foi a primeira agência focada em pessoas pretas e periféricas. E aí a gente ficou numa ativação por quase 1 ano, mas aí veio a pandemia. E aí na pandemia, as primeiras pessoas a serem mandadas embora foram as pessoas pretas, né, ali da agência e também do mercado que eu atuava, que era o mercado, ali naquela época eu já estava atuando no mercado de brand de eventos. E isso... Então, mas isso pegou muito porque, assim, eu tinha uma relação que não era só de negócio com as pessoas que eu estava ali liderando, era uma relação muito de cuidado, sabe? Porque chegaram para mim e falaram, nossa, mas eu nunca tinha trabalhado na Berrine, nunca tinha visto um prédio com tantos Macs, tanta gente que já tinha viajado para fora, não sei o quê. Então, abriu várias outras possibilidades para aquelas pessoas pretas que estavam ali, só que quando isso tudo ruiu, tipo, me senti muito nessa responsabilidade de, tipo, como que eu lido com essa situação? As pessoas não têm outro trabalho. Eu mesmo também fui demitido
demitido nessa época. Então, isso gerou uma dor muito grande que me fez querer me afastar da área de publicidade. Eu tentei voltar recentemente, fiquei 1 ano e 7 meses numa agência focada em criadores de conteúdo, uma agência do Rio. E lá também sofri várias violências racistas ali. E na época que eu estava pra vocês verem, né? Não é um ambiente fácil. Mesmo assim, eu fiquei lá por 15 anos, Eu né? resisti. Mesmo assim, fiquei lá por 15 Exato. anos. Mas eu começo nessa nova agência trabalhando como produtor criativo e depois eu me formo na pós-graduação em ESG e viro líder de cultura e diversidade para cuidar de diversidade, que é o que eu gosto. Só que cuidar de diversidade quando você está fora da empresa é melhor porque você vai lá e faz o seu parecer e aí a empresa que lide. Quando você está dentro da empresa é outra coisa, que aí você vê o quanto que a empresa às vezes só está ali com cargo para conseguir mais investimento, mais investidor ali, mais dinheiro entrando, mas efetivamente não promovem pessoas pretas, só não tem mulheres na liderança, pessoas LGBTs ganhando menos. Da ONU, aí tem que ter 20% de mulher ali, 8% aqui. Isso. Aí ele vai lá, bati a meta, vou lá e pego o isso. selo. É exatamente isso. Mas não Alguma era política, efetivo. Não era tem. efetivo. Por exemplo, não entendia violências de gênero, por exemplo, ou não queriam entender, sabe? Não conseguia compreender o quanto que a vivência de uma pessoa que é preta ali e que mora numa comunidade no Rio é completamente diferente daquela que está ali morando na Barra, do lado do trabalho. Tipo, de um profissional não conseguir Até pra chegar numa chegar. reunião porque estava tendo operação lá na favela que ele mora e, sei lá, o líder não entender que a pessoa não está correndo risco de vida de sair de lá. Sabe, todas essas coisas cansam e você fala, cara, a pessoa tem condições financeiras, intelectuais de entender que a vida dela não é a base de toda uma sociedade. Mas é isso. Eu a não gente, quero entender. eu não quero. Hoje eu ia até falar, cara, em um certo momento eu até me falava, a pessoa talvez às vezes ela não quer. Ela não quer. Ela escolhe não... Ela escolhe não querer. Porque se ela quer ir pro exterior fazer um intercâmbio, ela corre atrás. Isso. Entendeu? Se ela quer fazer qualquer outra coisa, ela corre atrás. Agora, entender e ter empatia para uma outra pessoa diferente dela, do contexto dela, que ela pode jogar no Google, que ela vai entender. Ou ela assistir o jornal, que vai estar lá. Cidade, Duque de Caxias fechada. Minha colega teve um evento aqui em São Paulo, é de lá. Teve que pegar um avião, perdeu o voo, perdeu tudo, porque não conseguia sair de lá. Isso é E aí, isso é tipo, as verdade. pessoas não conseguirem ter empatia nesse ponto, o fato é não querer e não dá mais para passar pano. Porque Sim. ela tem, qualquer outra coisa ela consegue desenvolver. Ela fala Sim. outros idiomas, ela viaja para o exterior, ela faz um monte de outra coisa. Agora, prestar atenção para a pessoa que está do lado dela e a vivência dela, a vinda dela, ter a empatia por isso, ela não consegue. Então, Cara, é inaceitável. É hoje. inaceitável. Eu já participei de rodas de conversa, assim, com uma galera. Aqui em São Paulo, é uma coisa que eu critico muito daqui de São Paulo, apesar de eu ser daqui, a Isa é de Brasília, né? Mas você que é daqui Você falou também, NB, principalmente na área nesse rolê de publicidade, não sei o quê. Cara, você vai almoçar com a galera, é um pessoal que tem total contexto numa cultura nórdica, numa cultura que não tem nada a ver com o Brasil, não, porque os Vikings, porque o Game of Thrones, e não sei o quê. Tem E fala assim, até o idioma, que é difícil pra caramba. Fala, como é que ela não consegue entender, ter empatia pelo coleguinha? E ela Né? não consegue entender qual que é a realidade de quem vem do Rio. Eu entendo porque, assim, minha mãe, ela Sim. veio do Rio. Então, eu fiquei curioso de entender como que é e tal. Eu fico vendo as notícias dali, eu fico, caramba, é uma realidade que, assim, aqui em São Paulo, pra quem mora aqui em São Paulo, é totalmente diferente. Sim, sim. Mas é uma parada Por que não é causa possível que a pessoa do não transporte entenda, também, né? mas, por exemplo, alguém que pega um ônibus, pegar um trem pra pegar um metrô, pra pegar um ônibus pra chegar no serviço, se acontece qualquer desvio no primeiro transporte, ela vai te atrasar 1 hora. E eu também tenho que ter empatia por ela, porque eu chego, abre lá o serviço 9, 10 horas da manhã, eu levanto 8h30, tomo meu café, porque eu corri na academia, fui ali no calçadão, não sei o que, pego o Uber, tô no serviço. 4 horas da manhã, ela tá deixando a quebrada dela pra estar lá no mesmo horário que você. Sim. Então, ela já chega exausta, ela já chega cansada. E tem que produzir melhor e mais que você, porque ela ainda tem esse detalhe. Você chegou num ponto que eu falei até semana passada. A gente cresce já sabendo isso, que a gente tem que ser 2, 3 vezes melhor do que o nosso coleguinha branco pra a gente poder Ser ganhar visto. minimamente menos do que ele.
né, para ser minimamente visto. Né? Eu fui demorar na área de animação, eu fui demorar 6 anos para ganhar o que meu amigo ganhava no primeiro ano que a gente começou a atuar com animação. E ele é uma pessoa branca, e a gente sabia exatamente a mesma coisa. Né? E eu com vários dos cursos, sempre, nunca parei de fazer curso. É isso. Eu acho que tem um lugar que nós, enquanto pessoas pretas, em todas as áreas, a gente pode falar sobre isso, porque acho que está na hora de falar. Tipo, a gente, por mais que a gente seja muito competente em tudo que a gente faz e corra atrás, chega um momento que a gente também cansa. Porque se todo o esforço que a gente já colocou tivesse tido o retorno financeiro igual teve com pessoas brancas, com o mínimo de esforço, a gente estaria em outra posição. A gente estaria com outra situação financeira. A gente estaria, sei lá, em um outro patamar. Sim. Só que a gente parece que está sempre correndo do zero. Nunca é de um lugar à frente, sabe? E isso eu tenho percebido conversando com muitas pessoas de várias áreas diferentes, de pessoas pretas, sabe? Cara, aqui a gente já sentou para conversar com um monte de gente. Um monte de gente. É o mesmo feedback, é o mesmo retorno que a gente tem. É a mesma fala. E às vezes parece que é... Eu meio que eu dei uma parada de falar disso aqui. Eu ia fazer a pergunta de quantas premiações em dinheiro você recebeu dessa sua jornada de grandes prêmios que talvez a publicidade tenha recebido como empresa para um job que você fez. Os dinheiros ficam todos para agência e os prêmios ficam todos para agência. Eu fui começar a colecionar os prêmios que eram meus nominais com que eu fui fazendo como comunicador na internet. Que aí eu tenho lá as estatuetinhas em casa e tal, mas em dinheiro assim, nada. Não que você lembre, nem né? dinheiro, mas também reconhecimento, no caso, pelo seu trabalho como criador de conteúdo. Sim. Sempre. Que aí já é a jornada individual dele. Mas eu estou falando aqui, ganha-se o prêmio e ganha-se uma comissão e normalmente as empresas, elas dão uma porcentagem para os funcionários. E se você perguntar para um colega branco, ele deve ter recebido uma premiação, uma participação no lucro. Por isso que eu te perguntei, porque... Pra gente é reconhecimento, porque me dá a oportunidade de fazer aquele intercâmbio que eu queria, que eu tô juntando dinheiro já faz um tempão. Me dá a oportunidade de fazer aquele idioma que eu gostaria, ou aquela viagem, ou mesmo descansar. A gente só fica trabalhando sem reconhecimento. E chega uma hora que chega na exaustão, porque a gente tá nessa batalha já faz muito tempo e todos os dias. Eu falo que as pessoas pretas periféricas, elas não necessariamente são empresárias, elas acabam se tornando desempresárias, porque primeiro ficam desempregadas para empreender com dinheiro ali que acaba ganhando muitas vezes do seguro-desemprego, ou da rescisão, não sei o quê. E elas acabam empreendendo muito por conta dessas violências que acabam passando no mercado e não querem mais voltar para o mercado, ou pela falsa ideia que jogaram para a gente que empreender é algo que é muito positivo. Ela é positivo na medida que você é dono do seu próprio negócio, você consegue construir suas coisas, mas será que não é tão ou mais positivo também se os nossos pudessem ter todos os benefícios que a branquitude tem quando trabalha numa empresa? Que, por exemplo, você tem o seu salário direitinho caindo na sua conta, com PLR, com um convênio muito bom, com férias muito boas, com bônus, com comissão. Eu queria ver muito mais pessoas pretas em cargos de liderança e chefiando equipes com mais pessoas pretas para que a gente possa mudar um pouco esse cenário, porque do contrário é aquela escassez. A gente vive naquele, eu tenho hoje, mas não sei se eu tenho amanhã. E a maioria dos empreendedores pretos que eu conheço, eles estão nesse lugar. Exatamente. Eles estão bem ali, fazem uma foto legal no Instagram, postam uma coisinha ou outra ali, mas... Sim. Será que descansam? Será que tem aquele momento de falar assim, não, agora eu só estou vendo meu dinheiro rentabilizar dentro de uma aplicação? Vou tirar um ano para desenvolver. Um ano sabático. Não, todos os amigos que eu conheço que tiraram um ano sabático eram brancos. Foram para a Europa e acabaram desenvolvendo e voltando com uma nova ideia que foi investida em menos de 3 meses. Mas dores pessoais, viu? Dores pessoais. Mas assim, quando você fala disso, o que eu gostaria de ver? Eu vou além, não de só. Hoje as pessoas periféricas empreendem por necessidade. Ainda hoje empreendem por necessidade. E fazem essa rota que você fez. Elas são demitidas e elas pegam a rescisão, né? E aí investem no negócio acreditando que ali a vida dela vai mudar. A gente não tem pai e mãe que vai dar 200 mil. Tô aqui, 200 mil para você abrir o seu negócio.
E aí, o que acontece? É a possibilidade. Como é que a oportunidade muda? A oportunidade de escolher se eu quero empreender ou se eu quero estar no mercado de trabalho para ter a qualidade. A pessoa. Hoje a gente não tem isso. A gente sai e não vê perspectiva e fala, cara, preciso fazer alguma coisa para me virar, que vira palavras-chave. O corre, vou fazer um extra, vou fazer aquilo ali. E isso acaba virando empreender. Porque bem ou mal paga uma conta ali, mas não te dá qualidade de vida, não te faz sobreviver. Poucas pessoas se destacam empreendendo. Porque também não tem conhecimento. Você começa a empreender por necessidade. Então, a jornada é muito pior. É uma coisa de gestão de oportunidades. Não tem oportunidades iguais para tudo. Até para eu escolher em qual que eu vou trabalhar. Exatamente isso, é exatamente isso. E eu acho que é tão verdadeiro quando a gente pelo menos consegue falar sobre isso, porque se do contrário a gente vive um mundo de Alice, né? A gente pensa que está sendo fácil e não está sendo fácil, né? A gente vê a galera em exaustão trabalhando sem parar de domingo a domingo e acaba não conquistando o que deveria estar conquistando pelo tanto que ela está ali se colocando à prova, e aprendendo, e estudando, e fazendo. Mas é isso, eu acho que aconteceu, acho que para mim é muito claro, aconteceu uma ascensão muito forte de pessoas pretas dentro da universidade. Agora, a gente tem mais pessoas pretas dentro de várias empresas, e aí elas estão aprendendo a lidar com essa diversidade ali dentro, e de um jeito muito ruim, elas estão tendo ali ainda as pessoas pretas, mas ainda falta muito para melhorar. O que me preocupa também de um outro ponto é que nesses layoffs que estão acontecendo nas empresas, a maior parte das pessoas que estão sendo demitidas são pessoas pretas, LGBTs e mulheres. Tipo, são a grande porcentagem. Então, tudo aquilo que a gente conseguiu evoluir em certa medida com palestra, consultoria e tal, tá voltando tudo para trás de novo. Mas o que a gente precisa olhar é que se a gente não falar sobre e não dizer que o mercado ainda não é um lugar saudável para pessoas pretas, para pessoas LGBTs, para pessoas de origem periférica, ele não vai mudar. E ele precisa mudar, porque é isso, tipo, a gente já tá ali, já tá formado, a gente já tá especializado, a gente já tá com aquilo que eles pediam da gente, que era a qualificação, né? O que falta, então, para que a gente possa ascender ainda mais? A gente tá ainda nesse lugar, e isso que ainda me incomoda, porque a gente vai precisar ainda de alguma coisa acontecer para mudar, desse tal branco salvador. Porque, querendo ou não, o dinheiro ainda sai deles. Eles que são os donos das empresas. Enquanto não mudar, uma coisa que eu falo para muita gente, enquanto não mudar quem assina, não vai mudar muita coisa. Exatamente. Vai tentar ou transparecer, porque você tem pós-graduação em SD, né? Então, tem muitas empresas que fazem de palco. Aqui, ó. Lá na frente é lindo, mas aqui atrás a gente faz nada. Então, enquanto não tiver outra pessoa assinando ali, não vai mudar efetivamente. Não vai mudar, o dinheiro não vai circular em mãos diferentes, e a gente tem que pensar dessa forma, porque antes eles cobram qualificação. Você tem qualificação, mas aí você continua não tendo emprego. É isso. Então, o que está faltando ainda? Porque eles estão acostumados a ver a gente numa posição que não é aquela da qualificação. Eles exigiam que era uma desculpa. E agora a gente tem. E a gente não quer ocupar outro espaço. A gente quer usar o espaço que a gente estudou e merece aquele espaço. E agora? Então, dos dois lados fica aquela coisa. Tem muita gente que ainda volta e fala, cara, eu vou aceitar para poder não ficar sem. Mas tem muita gente que a pessoa fala, não enxerga, você não é promovido dentro da... Tipo assim, ó, abri aqui aquela cota que eu falei que abri, tá lá. A mesa, só não coloca a mesa no canto virada pra parede, eu fico brincando porque eu trabalhava falando muito. Na última empresa que eu trabalhei, eles colocaram aquele caminho aberto e aí eles botaram uma mesa assim em L no fundo pra mim sentar lá porque eu atrapalhava todo mundo. Eu fazia eventos, então minha vida era uma festa. Não era porque eu era preta nem nada disso, mas era exatamente porque eu acabava atrapalhando a equipe. Mas hoje eu vejo a cota ainda assim, ó. Senta lá no canto, a professora botou de você de castigo. Senta lá no canto, faz seu trabalho. Isso. E não pense em ser promovido não, porque tu já tem aquela cadeira ali no canto. E a primeira cadeira que cai é essa, né? A primeira que roda é essa. Vamos precisar fazer um layoff. Qual que vai? Galera da diversidade ali? O pessoal lá do canto, aquele que eu botei lá no canto, que tá de castigo. Tem uma galerinha ali que acho que dá pra gente dar uma descartada. É isso. Eu queria falar um pouquinho do seu livro. Bora. Peraí, deixa eu abrir ele aqui. Vou jogar ele aqui
Ô, Mitch, dá uma ajuda pra nós aí, por favor, por gentileza. Agora a gente fala pra Aí, câmera do meio, tá? Olha só, o que eu falei? Ele... Ele ia travar. Bora. Ó, ele já foi na Aê. cara. Guardei no armário trajetórias, vivências e a luta por respeito à diversidade racial, social, sexual e de gênero do Samuel Gomes. Na verdade, eu não quero nem falar sobre o livro, eu quero que você fale sobre o livro. Quando eu falo a câmera gente... é sua, aquela câmera ali da frente, fala sobre ele. Aqui? Tá. Tá certinho agora? Bora lá. Palco é seu, fale um pouquinho mais do seu livro. Bom, esse foi um livro que eu lancei em 2020 pelo selo Paralela da Companhia das Letras, com a intenção de aprofundar um pouco mais uma conversa que eu tinha começado com outro exemplar do livro, que é o de uma capa amarela que foi lançado em 2015, a primeira versão, segunda versão em 2016, e nessa eu conto muito mais detalhes sobre o meu processo de aceitação, essa passagem que eu falei sobre sair do armário pelos meus pais, o que foi que aconteceu antes, quais eram minhas indagações, o que aconteceu comigo também no mercado de trabalho, porque também é isso, né? Você não sai só do armário para você, para os seus amigos, mas também nos ambientes que você convive, para entender se aquele ambiente também é saudável, é seguro. E com o adendo de eu ser uma pessoa preta, de origem periférica, e ter saído da igreja evangélica, que é um marcador muito forte, né? Eu pude presenciar que, por exemplo, não é pelo fato de eu ser de uma família preta retinta que essa família, por sofrer racismo, entenderia que outras ou outros recortes sociais, por exemplo, né? E não é uma matemática simples. E aí, como nesse processo eu vinha já ouvindo, né, outras histórias, nesse livro eu trago 9 histórias de outras pessoas LGBTs contando o seu processo de aceitação. Aqui tem Rodrigo França, aqui tem Nathalie Neri, tem Lucas Najá, tem Spartacus, tem Murilo, tem Silvete Montilla, tem Jonas Maria. Tem algumas histórias aqui também das pessoas falando sobre esse processo de saída do armário. E o livro tem sido porta de entrada para muitas empresas para começarem a falar sobre diversidade, porque eles não falam somente da minha vivência ali no particular, mas também no mercado, né? Traz dados e tal. E também tem sido usado em universidades, em graduação, pós-graduação. Recentemente achei um artigo em francês falando sobre o livro também. Então, caramba, tem furado muitas bolhas, assim, né? Eu fico muito feliz. Eu lembro que no lançamento, a Gabi Amarantos entrou em contato comigo e falou: eu quero comprar uma caixa. Comprou uma caixa para distribuir para os amigos dela. Quando o rei de Angola esteve aqui e recebeu um exemplar, enquanto ele ficou andando e dando entrevistas, ele ficou com o meu livro e colocava o meu livro em cima da mesa para mostrar para a galera e tal. É um livro que, para mim, mudou, né, a minha visão sobre mim mesmo, porque eu não imaginava que eu pudesse ser escritor. Não era uma coisa que eu sempre escrevi bem, ou eu sempre quis ser escritor. Não era um objetivo, porque não tinha referência e também não achava que era possível, né? Foi igual com design. Mas eu só falei, por que não, né? E fiz, né? É um livro que me abre muitas portas, que me abriu a possibilidade de estar na internet, que me abriu a possibilidade de me tornar um comunicador, um palestrante, um apresentador, e tem salvado muitas vidas, né? Tem sido... É um filho, né? E ganhou um mundo, assim. É legal que você fala dele, com muito carinho, é claro, mas quando ele está na universidade, ele é um objeto de estudo para outras pessoas que vão transformar o mundo através do seu olhar. Sim. Isso é muito legal, muito legal. Então, você não vai arrebentar um monte de bolha, não é só furar, você vai arrebentar um monte de bolha. Porque dentro da universidade já fala, é um universo. Tem muitas pessoas diversas lá dentro e você não sabe como ela vai interpretar a sua lida do mundo. O livro já foi pelo menos 4 ou 5 vezes tese de mestrado, assim. Então, tipo, são coisas que eu nem imaginava que pudesse acontecer, sabe? E isso me deixa muito... É sempre assim, né? Meus amigos estão aí para não me deixar mentir. Às vezes, a luta é realmente
realmente é muito grande, porque não foi fácil e não é fácil passar por todos os processos que a gente passa racialmente falando e também por esse mundo ser tão LGBT-fóbico. Então tem vezes que eu acordo, sei lá, desanimado ou mesmo desesperançoso de conquistar mais coisas, e aí sempre nesses momentos chega alguma mensagem de alguém que lê o livro, de alguém que se sentiu tocado, de um pai, uma mãe que aceita o seu filho a partir do livro, ou de um professor, uma professora que tem usado o livro para algum tipo de estudo. Eu lembro que no ano... Há 3 anos atrás, né? Eu acho que foi no ano de lançamento do livro mesmo, mais pro final do ano, ou um ano depois. Eu estava no BNDES palestrando para o BNDES todo ali. E aí eu vim descobrir que aquela palestra especificamente foi o segundo maior quórum que teve no ano. O primeiro foi a posse do Mercadante naquele ano e o segundo foi essa palestra. E eu fui entender. Primeiro praticamente todo mundo foi obrigado. Né? Aí você tinha que ir. Então, acho que o resto foi escolha. Se for pensar direitinho, acho que o seu foi o maior quórum, então, né? E agora, tipo, eu pensando, olhando para trás, né? E pensando de tudo que eu vivi, das coisas que eu nunca imaginei que eu fosse estar palestrando, por exemplo, dentro do BNDES. Ou, sei lá, há 3 anos atrás, presidindo um simpósio de diversidade no mercado de trabalho lá no Ministério Público de Trabalho, lá em Brasília. Então, tipo, coisas foram acontecendo e não por mágica, né? É porque a gente não para de fazer, a gente não para de falar, a gente não para de se colocar, né? Muito legal. Agora, onde compra o livro? Isso que eu ia te exatamente isso que eu ia Agora, onde perguntar. compra o livro? Gostei. Para que vocês que estão interessados, ele vai falar tudo. Onde acha ele, onde compra o livro, o que mais que ele faz, qual o serviço que ele entrega, como contratar ele, onde deixa todos os seus contatinhos aqui e tudo mais. Bom, o livro vocês encontram no site da Companhia das Letras, mas também na Amazon, no Google Livros, Google Books, eu acho. E a gente conseguiu espalhar eles também por algumas outras entregas. Eu lembro que no lançamento a gente fez um especial junto com a Magazine Luiza. Então, até hoje, dentro do aplicativo você consegue encontrar. Você consegue encontrar também em e-books também. O livro físico você consegue encontrar em todas as livrarias por aí. E é fácil de me encontrar na internet. Então, no Instagram, Samuel Gomes, no LinkedIn, Samuel de Paula Gomes, e o meu canal no YouTube é Guardei no Armário Oficial. E aí lá tem 6 temporadas de entrevistas de saída do armário, tem ali naquele canal, né? Eu criei um quadro chamado Chá com S, que é um quadro um pouco mais intimista, que eu converso. Pode continuar. Pode continuar. Pega, ali tem o quadro de Saída do Armário, além do quadro de Saída do Armário, tem um quadro de Chá com S, tem um de Cliboteca também, que é a minha MTV pessoal, mas ali eu faço recorte racial e LGBT, exatamente. Então só vai ter gente preta ou LGBT ali, coisa que quase a gente não vê na MTV ali. Sim. E agora eu lancei um quadro chamado Meu Olhar, que é o meu olhar sobre as viagens que eu faço por aí. E aí, mês a mês, eu vou lançando um pedacinho da minha viagem para o Egito. Tem mais de 80 horas gravadas ali, então eu vou publicando de vez em quando algumas coisinhas pro pessoal. Legal, já vou acompanhar, porque é um dos lugares que está aqui descrito para eu ir. É isso. Além de ser muito barato comparado com outras viagens que eu já fiz, mas me disseram que vai ser engrandecedor. Então já vou acompanhar. É mesmo. Pra gente que é preto, assim, enxergar que a origem tá ali é incrível. Legal. Então, gente... Vocês gostaram do papo, né? Eu amei. Eu amei. Muito conteúdo. Não sei, acho que tem. Porém, tá chegando ao fim. Porém, entretanto, todavia. Contudo. Mas vamos lá, né? A gente sempre fica chateado porque... A gente quer falar mais. A gente quer falar mais. Sim. A gente sempre quer falar mais. E, cara, você dava pra fazer 5 horas de podcast fácil. Mas a gente vai tem que encerrar. A gente vai chamar para uma próxima rodada, com claro. Certeza, volta. Óbvio. Já deixou suas redes sociais? Sim. Já. Samuel Gomes em todas? Isso, Samuel Gomes e Guardei no Armário no YouTube. Bom, Samuel aqui. Obrigado. O Samuel já deixou as redes sociais dele, agora eu vou deixar a nossa aqui para vocês seguirem. Bom, vocês já sabem, no YouTube o nome do canal é Preto Dinheiro.
Meu arroba é eued, Isa Meu é @ibarros. e Barros. Segue a gente lá, segue a gente também no Instagram, que é Preto Dinheiro, tudo junto. Mas assim, segue lá no YouTube. Se inscreve no Se YouTube. inscreve lá, Se inscreve no gente. YouTube. Compartilha com um coleguinha. Cara, conteúdo mais rico que você vai ver na internet. A nossa rede principal, nossa rede social principal é o YouTube. Por favor, se inscrevam lá, certo? É isso. É isso. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Esse é mais um episódio do Preto e Dinheiro. Já tá dando saudade, já quero continuar o papo aqui. E aí a gente vai ficar dessa forma com vocês. Não esquece de seguir, não esquece de dar like, não esquece de compartilhar com um amiguinho. Ó, evoluir, não coleguinha, um amiguinho. Nossa, E é sobre isso. é isso. Então, beijo e até mais. Valeu, Beijo. galera. Até a próxima. Um beijo. Obrigado de novo, viu, Samuca? Beijo, É nóis. obrigado, gente. Beijo. Cara, que legal.